Vamos ver aqui na palavra mais 3 motivos do porquê Davi era um homem segundo o coração de Deus. Essa passagem nos mostra mais 3 motivos, 3 características de um homem segundo o coração de Deus. Um cristão de verdade, uma pessoa que se diz de Deus, deve praticar ter essas atitudes de Davi. Está no livro de 2 Samuel, capítulo 23, e vamos ler a partir do versículo 14. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Então Davi, ele vinha de uma caminhada, né? Como eles sempre estavam muitas das vezes em batalhas, atravessando o deserto, outras vezes fugindo, invadindo cidades, enfim, vivendo uma vida de aventura, literalmente. Aí ele avistou uma certa água, né? Aí ele comentou: quem me dera beber daquela água, porque essa água estava próxima aos inimigos, que eram os filisteus. Mas ele tinha valentes, homens selecionados, que eram chamados os valentes de Davi. E os valentes falaram: não seja por isso, vamos lá, homens de atitude. Como diz no tempo de Deus, uns caras doidos mesmo, de verdade. Então, ele falou: vamos lá, vamos pegar essa água pro rei. Olha a consideração que eles tinham pelo rei. E não era à toa, porque o rei também, ele tinha muita consideração pelos seus soldados, seus servos também. E aí eles trouxeram a água para Davi. Só que aí, quando Davi estava com a água, aqui no versículo 16, após o ponto e vírgula, ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Então, assim, quando eles trouxeram a água para Davi, Davi pegou a água e ofereceu como libação. Libação é o quê? É uma oferta, um sacrifício. Então, a água que ele tanto queria beber, na hora, com certeza o Espírito Santo tocou nele, e ele, nos mínimos detalhes, a todo tempo estava dando as primícias ao Senhor. Estava sempre ofertando ao Senhor. Numa simples comida, numa simples água. Ele falou: quer saber, já que estamos aqui, ele lembrou e falou: vou oferecer ao Senhor essa água. Esse é um dos motivos pelo qual ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele sempre dava as primícias, estava sempre conectado com Deus, pensando nas coisas de Deus, amém? Ele sempre se sacrificava, ele estava morrendo de sede. Quando ele teve aquela água, ele: não, peraí, esse é o momento de eu agradar a Deus, de eu fazer o meu voto com Deus, de eu me sacrificar pelo Senhor e dar as primícias ao Senhor, oferecer a minha oferta ao Senhor. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Agora o 17, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Outro motivo pelo qual ele também derramou água, ele ficou ressentido de que ele falou: não, quer saber? Ele teve consideração pelos seus soldados. Ele falou: beberia eu sangue? E quer dizer sangue no sentido de suor, de esforço, sacrifício. Porque eles não só foram pegar água, eles foram pegar água em território inimigo. Eles talvez tiveram que ir rastejando, né, com toda aquela tensão, ou até, quem sabe, aqui não entra em detalhes, no meio do caminho ter e gladiar com alguns soldados inimigos só para pegar uma água. E aí Davi falou: quer saber, vou ofertar ao Senhor e também em consideração a esses soldados do Senhor. E isso
Deus via o coração de Davi através dessas atitudes, amém? Então, essas são umas das atitudes que mostram o porquê Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha consideração para o seu soldado, para com o seu soldado. Tinha piedade e misericórdia, é um homem de coração bom. Apesar de ser um guerreiro, e sempre estava ofertando ao Senhor, dando o melhor ao Senhor, sempre se sacrificando ao Senhor, numa simples água, enfim. Em todos os momentos ele estava pensando em Deus. Amém? Deus abençoe e fique na paz.